Amém, amados? Abra sua Bíblia em Esther, capítulo de número 2. Nós vamos ler dois versículos, o 7 e o 17. Então já prepara aí para que a gente possa fazer a leitura, que diz assim: Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Agora o versículo 17, queridos, ele diz assim: O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém, queridos? Feche teus olhos sentadinhos mesmo. Senhor, eu venho te pedir nessa noite para revelar essa palavra a nós. Fala com cada um aqui, ó Deus, aquilo que precisa ouvir, porque eu tenho certeza que sempre precisaremos ouvir a Tua palavra, porque estamos sempre evoluindo na santidade, estamos sempre evoluindo na vida espiritual, no ministério e na consagração a Ti. Então eu peço que hoje seja mais um dia em que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. O tema, irmãos, dessa palavra de hoje é Esther, de escrava a rainha. Qual o tema, querido? Esther, de escrava a rainha. Esse tema, Deus me deu ele hoje. Eu iria ministrar em cima do livro de Esther, mas eu ia ministrar sobre essa pessoa que a criou como pai, que é Mordecai, seu primo. E Deus tinha me dado uma palavra sobre das vestes de saco às vestes reais. O livro de Esther, ele foca nessas duas pessoas, Esther e Mordecai. E é o único livro que não fala sobre Deus. Tu vai ler ele do início ao fim, você não vai ver uma menção ao nome de Deus, uma menção ao Espírito Santo. É o único livro dos 66 que em nenhum momento cita o nome de Deus. Mas também é um livro que é recheado de ações de Deus, de livramento de Deus, de graça de Deus, de misericórdia de Deus, de favor de Deus. É um livro lindo que você vê Deus agindo ao longo da história. E ele tinha me dado a palavra em cima de Mordecai, de vestes, de sacos, que é de vergonha, as vestes reais, que são vestes de honra. Mas hoje Deus, ele me incomodou para falar sobre Esther, a escrava que virou rainha. Amém, queridas? Feche teus olhos. Deus, faça cada uma dessas pessoas entenderem a importância dessa mensagem. Que cada um venha se colocar no lugar de Esther. Que cada um venha dizer: essa é minha história. Eu tenho vivido isso. Eu quero viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aprender que a história de Esther, ela se assemelha em muito à nossa história espiritual. Assim como Esther tem uma história que de escrava foi levada a rainha, nós também temos uma história espiritual similar. Porque o livro começa falando que Esther, ela era escrava. Foi no tempo em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele leva Jerusalém, leva Judá para o seu reino babilônico, e lá eles ficam, sabemos que são 70 anos de cativeiro, mas depois da Babilônia, os persas assumem o governo do mundo.
E no período do reinado do rei Assuero, que nós estamos aqui no livro de Esther, a Bíblia conta que Esther ela era escrava desse reinado. Mas ela foi viver em palácios. Ela foi viver na nobreza. Assim somos nós. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado, melhor dizendo, nascemos escravos do pecado. Nós fomos libertos pelo Senhor e transportados para o reino do Filho do seu amado. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, se Deus é rei e eu sou filho de Deus, então eu faço parte da nobreza de Deus. Assim como Esther saiu de escrava para viver na nobreza, nós saímos também da escravidão do pecado para viver na nobreza do reino de Deus. Outra coisa, o nome dela foi mudado, porque o nome de Esther não era Esther, era Hadassa, o nome judeu. Esther era um nome persa. A Bíblia diz também que o nosso nome será mudado. Lá em Apocalipse 2,17, diz que nós teremos um novo nome. Então a história, queridos, de Esther, ela se assemelha à nossa vida espiritual. Assim como ela era uma judia desconhecida, uma mulher desconhecida que ninguém a conhecia, e a tornou conhecida por ser rainha, assim também aconteceu conosco, porque no mundo espiritual, anteriormente não éramos conhecidos. Quando você pega a história dos filhos de Sevas, que vão expulsar o demônio em nome de Jesus, o que eles falam? Eu não conheço vocês, vocês são desconhecidos, mas eu conheço a Paulo, servo de Jesus. Então, amados, antes de Cristo nós éramos desconhecidos no mundo espiritual, mas em Cristo Jesus nós também nos tornamos conhecidos. Então, espiritualmente falando, a história de Esther é semelhante à nossa história. E você lendo o livro de Esther, você vai encontrar 4 favores que Esther recebeu. Por 4 vezes ela recebe o favor de alguém. Favor, irmãos, quer dizer graça. É aquilo que é de graça. Muitas pessoas não entendem a graça de Deus. Quando falam, não, a graça de Deus está sobre mim. Quando eu falo que a graça de Deus está sobre mim, é porque Deus ou agiu ou está agindo a meu favor. É aquilo que eu recebo sem merecer, é aquilo que eu recebo sem eu pedir, é aquilo que eu recebo sem ter dado nada em troca. Isso é a graça divina, isso é graça, isso é favor. E por 4 vezes aconteceu com Esther. Deixa eu fazer algo aqui, queridos, que eu quero que você participe. Quando eu citar cada uma dessa graça, desse favor que Esther recebeu, você vai dizer assim, eu quero receber esse favor de Deus. Amém, queridos? Mas bem alto, a gente vai declarar isso. Eu quero receber esse favor de Deus. Esther recebeu 4 favores. O primeiro deles foi o favor para ser bem cuidada. O favor para ser bem cuidada. Olha o que diz Esther 2,9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Está falando de Esther. Pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos das casas das mulheres. Amados, só Esther ter sido vista, ela recebeu o favor daquele homem de ser bem cuidada. Deram elas unguentos, deram a ela bons alimentos, colocaram 7 mulheres à disposição dela, levaram ela para uma casa real.
Que favor maravilhoso ela recebeu de ser bem cuidada. E Deus também tem dado esse favor a cada um que tem crido em Jesus, de ser bem cuidado por Ele. Quantas pessoas têm sido abençoadas, quantas pessoas que Deus tem cuidado ali de pertinho, porque Ele, ao olhar por você, decidiu: eu vou cuidar de você. Deus, Ele tirou, queridos, você das mãos de Satanás. Deus, Ele tirou você da humilhação de Satanás. Deus tirou você do sofrimento para cuidar da sua vida. Porque Ele olhou para você, e assim como esse homem decidiu cuidar bem de Esther, Deus olhou para você e decidiu cuidar bem da sua vida. Isso que é favor, isso que é graça, que é o que recebemos, sem pedir, sem merecer, sem fazer nada. Assim como Esther recebeu, queridos, Deus também vai fazer esse favor contigo. Ai, pastor, eu não estou sendo bem cuidado, eu não estou sendo bem tratado. Eu quero declarar hoje que se ninguém está cuidando de você, se o seu marido não está cuidando de você, se os seus pais não estão cuidando de você, se a sua esposa não está cuidando de você, Deus vai cuidar de você, em nome do Senhor Jesus, porque Ele vai se manifestar. O segundo favor de Esther, o favor que gera admiração. Acho que é só alguns, acho que é só esse lado que quer receber, acho que só esse lado de cá. O que eu falei? O favor que gera admiração. Eu quero receber esse favor de Deus. Aqui do meu lado esquerdo, o favor que gera admiração. Aqui está mais fininho, acho que tem mais mulheres, é por isso que nós homens falamos de mais forte. Só os homens, só os homens. O favor que gera admiração. Vamos ver se as mulheres chegam perto da gente? O favor que gera admiração. Não chega não, né, Bruno? Não dá não, Está caído, mas tudo bem, a gente ama elas, né? Glória a Deus. Então, queridos, Esther recebeu esse favor de admiração. Quando você lê Esther 2,15, diz assim, ó: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada lhe pediu, além do que disse Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor, ou seja, admiração de todos quanto haviam. Irmãos, você já imaginou as pessoas olharem para você e se admirarem contigo? Nossa, eu queria ser igual a você. Eu queria ter um casamento igual ao seu. Eu queria ter uma vida espiritual igual à sua. Eu queria ser um líder igual a você. Eu queria ser um pastor, um obreiro, um diácono, enfim, um crente igual a você. Eu queria ser um servo, um marido, uma esposa, um pai, um filho igual a você. Isso é admiração. Foi o que Esther alcançou de todas as pessoas. E eu quero declarar que isso também vai acontecer na sua vida. Ela vai estar tão linda, tão maravilhosa, tão certa, que as pessoas vão olhar e vão te admirar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é o favor. O terceiro favor que Esther alcançou, o favor que te livra da morte. Eu quero receber esse favor de Deus. Esther 5:2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele.
Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou na ponta do cetro. O que é isso aqui, queridos? Ela recebeu uma informação de que o seu povo iria ser morto em determinado dia. E ela foi conclamada a chegar diante do rei Assuero e clamar pelo seu povo. Mas ela disse: olha, por causa da rainha Vaste, qualquer uma que entrar perante o rei sem ser chamado, o decreto é de morte. E eu não posso entrar lá. Mas mesmo assim ela foi, ela orou, jejuou e foi. Quando ela entra perante ele, ela para. Se ele estendesse o cetro, ela não seria morta. Ela poderia entrar diante dele. E a Bíblia diz que Ester alcançou o favor do rei e entrou diante dele. Eu quero te dizer, queridos, existem forças que estão lutando, que estão investindo para acabar com a sua vida espiritual, para matar o seu casamento, para destruir você, mas hoje eu anulo em nome do Senhor Jesus. Hoje eu declaro que você vai receber o favor de vida de Deus, que a morte vai se bater em retirada, e o favor de Deus que livra-te da morte vai chegar hoje em nome de Jesus. Se achavam que você ia morrer espiritual, hoje eles serão envergonhados. Se achavam que o seu ministério iria morrer, hoje eles serão envergonhados. Se acharam que o seu casamento iria acabar, hoje eles serão envergonhados, porque o favor de Deus virá sobre a sua vida. O favor de livramento de morte Ester recebeu. Amados, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, que precisamos ter bem nítido isso na nossa mente. Qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo de Satanás? Ele se encaixa dentro dos inimigos de Ester, de Mordecai e do povo de Israel. Porque se você for ler em Ester 3:13, ele diz assim: enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Aqui está bem claro que o objetivo do inimigo é destruir, é matar, é aniquilar todo o povo de Deus. Adultos e crianças, velhos e novos, ricos e pobres, todos. Esse é o objetivo do inimigo, destruir a todo custo o povo de Deus. E Jesus, ele revela isso em João 10:10, porque ele diz: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Você precisa entender que Satanás não brinca. Você precisa entender que Satanás não perde o foco. Você precisa entender que Satanás, a todo tempo, ele vai estar focado para te matar, para te roubar, para te destruir. O inimigo, queridos, ele não brinca. Porque se é uma coisa que ele tem como meta, é acabar com a sua vida espiritual. É retirar você da presença de Deus. É fazer você parar de servir a Deus. É esfriá-lo espiritualmente. E essa meta ele tem desde a fundação do mundo, e infelizmente ele tem conquistado na vida de muitas pessoas. Porque quantos conhecemos que se esfriaram,
que seus ministérios foram destruídos, que foram mortos, que foram literalmente aniquilados. Desde a fundação do mundo isso vem acontecendo, queridos. Satanás alcançando êxito em pessoas, em líderes, em famílias e até nações, que tem sido destruído, porque o inimigo, ele tem um decreto de morte sobre a vida das pessoas. Irmãos, o livro de Esther é muito lindo nesse sentido, porque ele vem mostrando tudo isso, porque se você lê Esther 4:8, ele diz assim, ó, também eu lhe dei o translado do decreto escrito, olha só, que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther, para que ela saiba, a fim que fosse diante do rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo. Havia uma carta com um decreto dizendo, em determinado dia, matem todos os judeus. Mas glória a Deus, diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Porque se você ler em Colossenses 2:4, a Bíblia diz que Deus cancelou o escrito de dívida, aleluia, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O inimigo lança um decreto de morte sobre nós. Deus vai lá e cancela esse decreto sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quantos que estão debaixo desse decreto de morte? E sabe por que esse decreto de morte, queridos, ele alcança êxito? Porque a pessoa não se rende a Jesus. Porque a pessoa não se entrega a Jesus. Porque a pessoa, ela acha que consegue viver diante desse mundo sem problemas. E esse mundo, existe um decreto, que é a morte espiritual, que é a condenação ao inferno, que é o sofrimento eterno. Mas aqueles que se entregam a Jesus, a Bíblia diz que Deus cancela esse decreto, querido. Não há decreto de morte sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo contrário, há um decreto de vida. E vida em abundância. Uma vida melhor, uma vida vivendo lá na cabeça e não na cauda. Quando eu me entrego a Jesus. Agora, deixa eu te dizer mais uma coisa. Esther, ela alcançou todos esses favores com um propósito apenas. Apenas um propósito. Esther saiu de escrava para ser rainha. Esther recebeu 4 favores. Esther foi bem sucedida. E a Bíblia revela no próprio livro de Esther que isso tudo aconteceu na vida dela para um propósito, para um objetivo, querido. Que ela tinha que interceder perante o rei em favor do seu povo. Porque se ela fosse ainda escrava e o rei tivesse arrumado uma outra mulher que não fosse judia, quem é que chegaria diante do rei para poder interceder pela nação dos judeus? Não teria ninguém. Então, a chegada dela até o palácio, fazendo parte da nobreza, sendo abençoada por todos, tinha um objetivo, que somente lá na frente foi revelado, porque o seu próprio primo, quem a criou, ele diz para ela, Esther 4, 13 e 14, diz assim, ó, então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther,
Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Ou seja, não imagine que esse decreto de morte também não chegará a você, porque você também morrerá. Você não escapará, você também vai morrer. Mas ele continua dizendo: porque se todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerás. Aí ele diz: e quem sabe, se para a conjuntura como está, é que foste elevada rainha. O que ele está dizendo? Você foi elevada a rainha para esse momento, para chegar diante do rei e interceder por nós, para que não morramos. Irmão, isso daqui é algo muito importante que eu quero desenvolver um pouco mais para podermos entender. Existem situações na nossa vida que acontecem. Existem caminhos que trilhamos e às vezes não entendemos o caminho porque ele é de sofrimento, é de angústia. Mas tem um objetivo lá na frente. Porque nada foge do controle de Deus. Às vezes não entendemos e até não aceitamos. Mas tudo está no controle de Deus, porque Ele tem um objetivo, não nesse presente, mas é lá no futuro. Porque aqui se revela o porquê que Esté chegou a rainha, o porquê que ela alcançou tantos favores, porque chegaria determinado dia que precisaria ter alguém diante do rei para interceder pelos judeus. E naquele momento foi revelado o porquê que Esté foi também tão abençoada. E se você for olhar para a Bíblia, você vai ver histórias parecidas. Quando você vê José sendo vendido, quando você vê José apanhando dos seus irmãos e sendo levado como escravo para o Egito, sendo lançado na prisão, através desse caminho tortuoso de sofrimento e de rejeição, ele se tornou o governador do Egito, somente abaixo do rei. E ao se tornar governador, ele conseguiu livrar a sua família da morte por fome, e a trouxe e entregou uma terra a eles, para que eles pudessem viver em segurança e sendo alimentados. Mas só depois que José chegou lá, que ele estava com os seus irmãos, que ele revela: Deus me trouxe para aqui, Deus fez tudo isso comigo, para que chegasse esse dia, eu pudesse ajudar vocês. Quando você olha para a Bíblia, você vê, queridos, tantas histórias assim, que acontecem na vida de tantos homens e mulheres, que Deus ele estabelece um propósito, mas Ele não revela o caminho para se chegar a esse propósito. E temos que entender que tudo está no controle de Deus. Deus tem te abençoado, aleluia, glória a Deus, tem um propósito nisso. Deus tem permitido você sofrer, tem um propósito nisso. Deus tem te levado por caminhos difíceis e tortuosos, Deus tem um propósito nisso. Deus tem te levado por caminhos nobres, caminhos maravilhosos, Deus tem um propósito nisso. Que talvez você não sabe. Ele abençoou ela, porque tinha que cumprir um propósito: salvar a nação inteira. Agora eu te faço uma pergunta: quando Deus ele revela o propósito dele na sua vida, você está disposto a cumprir esse propósito? Você está disposto a dizer: Senhor, eu vou cumprir esse propósito, Senhor, eu vou viver para essa missão? Porque foi o que o seu primo revelou. Quem sabe para a atual conjuntura, você foi elevada a rainha. Quem sabe para a atual conjuntura,
Você está onde está para levar alguém a se converter, para levar alguém a ser abençoado, para levar alguém a ser salvo, para levar alguém a ser livre da morte. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um. Precisamos descobrir o que Deus quer da minha vida. Aqui está o problema de muitos, que sabem até qual é o propósito de Deus na vida dela, mas se desviam desse propósito, assim como Jonas fugiu do propósito de Deus na vida dele. Quantos têm fugido do propósito de Deus em suas vidas? Quantos que Deus falou, eu quero você aqui, ele tem ido para cá. Eu quero que você faça isso e ele não faz. Eu quero te usar nessa área e ele rejeita. Quantos? Eu quero te salvar, mas hoje eu não quero ser salvo. Quantos têm vivido esse dilema de cumprir ou não o propósito de Deus na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado. Já vou concluir essa mensagem. Eu estou entrando já no campo da conclusão. Cuidado com as novas propostas que chegam até você. Cuidado com os novos convites que chegam até você. Porque quando Esther, ela chegou diante do rei, ela tinha um propósito, era interceder pela nação. Mas a primeira coisa que o rei fez para ela foi: Esther, o que você quer? Eis que, se você quiser, eu te dou a metade do meu reino. Olha só, irmãos, que proposta tentadora. E o reino dele não era pequeno, porque ia da Índia até a África. Quem conhece geografia, dimensão, entende o que eu estou falando. Ia da Índia até a África. Foi o maior reino até então, foi o maior dominador do mundo até então. E ele oferece a ela metade do seu reino. Que proposta tentadora. Ela poderia ter aceitado, mas ela se manteve focada. Não foi para isso que Deus me chamou. Ela seria a mulher mais rica do mundo, porque ela já era mulher do rei, mas o dono de tudo era o rei. E agora ela seria dona da metade do mundo. A mulher mais rica do mundo, já era rainha, a primeira dama do mundo, e agora seria a mulher mais poderosa do mundo. Mas ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, Deus tinha um propósito na vida dela, de chegar diante do rei, rejeitar aquela proposta e dizer: rei, eu não quero isso. Eu não quero isso. Quantos têm aceitado as novas propostas? Quantos têm saído do seu propósito original, da missão de Deus em sua vida? Esther, ela nos dá uma grande lição. Eu sei porque eu estou aqui. Ainda que tu me faças todas essas ofertas, rei, ainda que sejam tentadoras, ainda que seja irrecusável, Deus me trouxe a esse lugar, para que eu apenas
pedisse pelo meu povo. Irmãos, isso é tão lindo. Pessoas que não perderam o propósito de Deus em suas vidas. Porque quando você vai lendo, você vai vendo tantos homens que vivenciaram a mesma coisa. Você pega Abraão, quando o seu sobrinho Ló foi preso numa batalha, ele foi lá, guerreou, venceu a batalha, trouxe o seu sobrinho, trouxe todos os homens que foram levados cativos, todas as famílias, junto com todos os bens. Quem é que sobe diante de Abraão? O rei de Sodoma. E ele fala: olha, Abraão, você faz o seguinte, você pode ficar com todos esses bens, e só me entregam os homens. Proposta tentadora. Sabe o que Abraão disse, querido? Olha, eu não quero nada de você para que você diga que eu fui enriquecido em cima das tuas custas. Pode levar todos os bens, mas os homens ficam comigo. A Bíblia diz em Gênesis 15, que depois disso Deus veio e liberou uma promessa para Abraão, Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremaneira grande. Quando eu cumpro o propósito de Deus, Ele libera uma palavra de prosperidade sobre a minha vida, Ele libera uma palavra abençoadora sobre a minha vida. Jesus, Ele revela lá no Evangelho de João, dizendo o seguinte: olha, ide fazei discípulos, e que esses deem fruto e permaneçam, e depois pedis o que quiser, que meu Pai que está nos céus fará por você. Quando você cumpre o propósito de Deus, querido, Ele libera uma palavra abençoadora sobre a sua vida. Pessoas que não perderam o foco e foram grandemente honrados e abençoados por Deus. Você vai pegar outra pessoa, Salomão. Deus falou para ele: meu filho, pede o que você quiser. Irmãos, imagina que oferta tentadora. Pede o que você quiser. Irmãos, eu confesso que talvez nem eu pediria o que Salomão pediu. Pede o que você quiser. Sabemos da história. Salomão falou: Senhor, me dá sabedoria para lidar com os problemas do seu povo. Irmãos, aquilo ali agradou o coração de Deus. Aquilo dali impactou a Deus. De tal modo, que Deus falou: por você não ter pedido riqueza, eu vou te dar sabedoria para cuidar do meu povo, mas eu também vou te dar riqueza. Aleluia. O que a gente vê de igual nessas histórias? Todos eles focaram o povo de Deus. Ao invés da oferta do mundo material, ao invés da riqueza material, ao invés do status humano. E qual foi o reagir de Deus? Cumpriu tudo o que eles falaram e também abençoou eles com riquezas, com status, com nome. Porque quando cumprimos o propósito pelo qual nós fomos chamados, Deus, Ele nos honra. Deus, Ele nos abençoa. Ele se manifesta. Jesus, quando estava no deserto, ao longo dos 40 dias, irmãos, Satanás começou a fazer oferta a ele do que ele precisava. 40 dias jejuando, o que você mais precisa? Comida. Satanás foi lá e ofertou comida para ele.
Mas ele sabia que aquilo não fazia parte do propósito de Deus. Satanás ofereceu um reino a ele, e Jesus veio para firmar o seu reino, mas ele sabia que aquele reino não vinha de Deus. Ele se manteve fiel. E quando tudo terminou, a Bíblia diz que os anjos vieram com um grande banquete e serviram o Senhor Jesus. Aleluia. Você entende isso, querido? Moisés, quando Deus falou com ele: olha, Moisés, liberta meu povo das mãos do Egito, de Faraó. Depois de tantas pragas, na quinta ou na sexta, Faraó fala para Moisés: Moisés, faz o seguinte, vai com os homens embora, mas deixa as famílias e os animais. Moisés poderia ter aproveitado a oportunidade: opa, vou embora, pelo menos ele liberou um grupo, estou satisfeito já com o que tenho de pessoas comigo. Ele falou: negativo. Negativo. Sabe qual foi a declaração dele, irmãos? Nenhuma unha ficará no Egito. Aleluia. De novo pensando no povo de Deus. Conclusão: Deus libertou a todos, tanto os animais quanto as famílias. Moisés cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Agora eu te pergunto, qual o propósito que Deus tem na sua vida? Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Deixa eu te dizer uma coisa, que Mordecai também falou para Esther: Esther, se você não clamar, outros clamarão, outros se levantarão. Ele está dizendo: se você parar, Deus vai levantar outros. Mas só que Deus não quer levantar outro no seu lugar, Ele quer usar você. Ele quer usar você, Esther, porque para isso Ele te elevou à condição de rainha. Deus quer usar você que está aí sentado, para isso Ele te salvou, para isso Ele te trouxe a esse lugar. Deus quer usar você na sua célula para ganhar vidas, para isso Ele te estabeleceu como líder. Deus quer te usar na música, para isso Ele te deu o dom. Deus quer te usar no louvor, para isso Ele te deu o dom de cantar. Deus quer te usar na pregação, para isso Ele te deu esse dom de pregar. Deus quer te usar na área de ofertante, porque até a oferta generosa é um dom. Deus, Ele quer te salvar, querido. Ai, pastor, mas eu estou passando por tanta luta, tanta situação. Os caminhos que eu estou indo não parece que vai ter um final feliz. Não se preocupe com o caminho. Se preocupe com o que vai acontecer no final. E lá no final Deus diz que você é mais do que vencedores. Aleluia. Ele não nos revela o caminho, mas nos revela o final. De escrava a rainha, com o propósito de entrar diante do rei e interceder pela nação, para que ela pudesse ser salva. Oh, querido, hoje você saiu da condição de escravo para viver como príncipes e princesas do Deus Altíssimo. Aleluia.